Salve, salve, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo Jonderson Bata e hoje nós estaremos estudando Biologia. Pessoal, nós estaremos continuando a nossa aula passada, mas de uma outra perspectiva. Agora a gente vai fazer exercícios acerca dos conteúdos da aula passada. Por quê? Na aula passada a gente trabalhou com vários conceitos. Conceitos esses que a gente vai ver aqui agora, revisando um pouco e depois cair nas questões. Porque não adianta muito a gente dar conceito sem praticá-los. Beleza? Então vamos lá. Resumo da aula passada. Eu fiz isso no final e vou fazer novamente para fixar os conteúdos. O que é genética? Pessoal, genética refere-se ao estudo da hereditariedade. O estudo da hereditariedade. Ou seja, como são repassadas as características de pai para filho. Por que nós somos parecidos com nossos pais? Essa pergunta foi que motivou esse estudo da hereditariedade. Por que nós somos parecidos com nossos pais? Por quê? Eu vou até colocar aqui. Porque as nossas características dependem de quê? Do nosso DNA. E o nosso DNA, ele vem tanto do pai quanto da mãe. Logo, nós somos parecidos com nossos pais porque eles determinam o nosso DNA e, por conseguinte, as proteínas e as características do nosso corpo. Perfeito. O que é cariótipo? Lembre lá, cariótipo é o conjunto de cromossomos homólogos do nosso corpo. Homólogos. Que tem lá, no processo de divisão celular, você consegue ver bem aquela figura, né? Que tem os 46 cromossomos, que tem os 23 pares, etc. O que são cromossomos homólogos? O que eu falei, o cariótipo é um conjunto de cromossomos homólogos, né? Mas o que é cromossomo homólogo? Cromossomo homólogo são cromossomos que apresentam a mesma estrutura. Elas apresentam a mesma construção, né, gênica, né? São cromossomos que apresentam os mesmos genes, né? Os mesmos genes. Na aula passada eu tinha colocado que eles apresentam a mesma estrutura, mas a posição dos genes e etc. O que são cromossomos autossômicos? Beleza. Então, lá dentro da nossa célula, existem, se eu colocar aqui, existe lá dentro da nossa célula, existe 46 cromossomos, né? 2N, beleza. Eles formam lá 23 pares. 1, 2, 3, 4. E tem dois lá no finalzinho, né? Que é o X e o Y lá, que são diferentes. Os 22 pares que ficam aqui, os 22 pares, eles são chamados de cromossomos autossômicos. Por quê? Porque eles determinam características gerais. Determinam características comuns. Comuns a quê? Comuns tanto a homens quanto a mulheres. Enquanto que o último par de cromossomos homólogos aqui, que é o X e o Y, eles são chamados de cromossomos sexuais, porque determinam as características sexuais, determinam o sexo da criança e determinam características acerca características gerais acerca desse ponto específico, né, que são as características sexuais, determinam as características sexuais do indivíduo, ok? Aí, claro, quando tiver doenças autossômicas, vão ser doenças comuns, tanto de homem quanto mulher. Já doenças de caráter sexuais, né, de cromossomos sexuais, de herança sexual, herança autossômica, comum de todo mundo. Herança sexual, ou vai ser homem ou vai ser mulher. O que é genótipo? Falei, genótipo é a forma como o gene se expressa, né? Perdão, é a composição genotípica, é a composição genotípica, é a composição de genes, pronto. É a composição de genes que formam cromossomos. É o conjunto de genes que formam o seu corpo. E fenótipo é a expressão desses genes. É como o gene se apresenta. Como o gene se apresenta. Então, lá você tem olhos castanhos. Tá, isso é o fenótipo. O genótipo é a composição química lá dentro do cromossomo, lá no gene, no alelo, que vai dizer lá, olha, o que é isso aqui? Bases nitrogenadas, compostos químicos que codificam uma proteína que mostra uma determinada característica. Então, o genótipo, que é o gene, né, que você não vê, determina o fenótipo, que é aquilo como o gene se apresenta. Então, vamos lá para as questões, pessoal. Diz o seguinte, por que RJ? O esquema abaixo, né, que é esse aqui do lado, mostra que diferentes órgãos executam funções específicas no organismo. Beleza, então aqui ele está falando de um transplante de célula. Aí ele diz células do fígado foram isoladas, depois as células foram congeladas e armazenadas num banco de dados, e 3, elas foram injetadas no baço.
imediatamente ficaram no sangue, tal. Beleza, então elas foram isoladas. Depois elas foram congeladas e depois elas foram colocadas em outro lugar, em outro órgão. E aí ele quer que a gente responda aqui, ó. Essas funções são controladas pelo gene. Então, essas funções são controladas pelos genes. Beleza. Podemos afirmar o quê? Então, podemos afirmar o quê sobre os genes? A gente viu. As células dos diferentes órgãos apresentam coleções gênicas diversas. Ele está perguntando, coleções gênicas são os genes. As nossas células do nosso corpo, de modo geral, elas são diferentes, elas apresentam genes diferentes? Pessoal, a resposta aqui é não, viu? Porque dentro das nossas células existem o núcleo. Né? Então tem as nossas células, não importa o formato dela, ela tem um núcleo. E dentro do núcleo tem o nosso DNA. E o nosso DNA não se altera, a nossa coleção gênica não se altera, dependendo da célula. Então a célula do braço, a célula do fígado, a célula, com exceção de algumas células, né? A célula da pele, a célula de gordura, elas apresentam DNA. Esse DNA aqui é o mesmo. É a mesma coleção gênica, tem os mesmos genes, independentemente do local onde ela encontra. Então essa resposta aqui ela está errada, viu? Porque as células dos diferentes órgãos apresentam coleções gênicas diversas? Não, isso aqui não é verdade. Então vamos lá. As diferentes localizações, porque aqui ó, ele tira do fígado e coloca onde? Coloca no baço. Essa é o link aqui. Ó. As diferentes localizações dos órgãos é que determinam o seu respectivo genótipo? Não, genótipo, pessoal, é coleção gênica. É a mesma coisa, não depende do lugar. O genótipo depende do DNA, e o DNA não varia de uma célula para outra, né? Células que têm núcleo. Vamos lá, a manifestação gênica diferente, é resultado de quê? Por que a manifestação gênica é diferente? Porque é resultado da quantidade diferente de genoma. Não, gente. Não, o genoma é outra coisa. Não tem nada a ver com essa quantidade aqui, não. Aqui, ó, vamos ver a letra D. A expressão gênica, que é o fenótipo, né, nas células dos diferentes órgãos, é diferenciada. Exato. A expressão gênica é como ela se expressa. Veja, o DNA... Vou apagar isso aqui tudo. O DNA, ele é responsável pelo genótipo do indivíduo. Como o DNA se apresenta é as características, que é o fenótipo. E eu falei para vocês, fenótipo é expressão gênica, é como o gene se expressa, a expressão gênica. Então aqui ele diz, ó, a expressão gênica nas células dos diferentes órgãos é diferenciada, sim. O genótipo é igual, genótipo é igual. Só que a forma como ela se expressa é diferente. O funcionamento dos órgãos induz a manifestação de genótipo? Não, o genótipo, você já nasce com o seu genótipo, né? As células apresentam coleções gênicas diversas? Não, não é diversa, é igual para todos. O local, a localização dos órgãos é que determina o respectivo genótipo? Não, você já nasce com o seu genótipo. A manifestação gênica é diferente, é o resultado da quantidade de... Não, nada a ver, isso aqui é outra coisa. Beleza? Então não é isso aqui, porque você já nasce com o seu genótipo e as células têm todo o genótipo igual. O que muda é a expressão gênica, que é diferenciada em cada órgão, né? Alguns órgãos fazem mais proteínas de uma coisa, outros órgãos mais proteínas de outra, e etc. Beleza? Então a nossa resposta aqui é a letra D. Próxima questão. Os pesquisadores de Campinas, ao cruzarem espécies diferentes de citros, né, que são laranjas, tangerinas, laranjas, etc., obtiveram híbridos, né, misturas, que provavelmente serão incapazes de se reproduzir. Por quê? O que acontece se eu misturar uma fruta, né, um citro com outro, mesmo gênero, só que espécie diferente? Ou é muito comum, né, cavalo com jumento, uma coisa assim, nasce a mula, que ela também é infértil, né? Ou um tigre com... eu esqueci, eu não sei se é um tigre com leão, que sai o leopardo, uma coisa assim, perdão, desculpa aqui porque realmente agora que veio a cabeça eu nem lembro agora. Mas quando você cruza animais do mesmo gênero, só que espécies diferentes, eles têm uma prole infértil, né?
Então, se você pega lá gênero, o mesmo gênero, só que espécie diferente, então você tem lá a espécie A mais uma espécie B, eu não lembro se é jumento e égua, né, que é do cavalo, formam a mula, é uma espécie C, tipo, que é infértil. Infértil significa que ela não vai conseguir ter filhos, então ela não consegue ter filhos aqui. Aí a pergunta é, serão capazes de se reproduzir porque seus cromossomos, o que é que tem a ver? Bom, vamos ver aqui se pelo menos com o que a gente estudou tem como resolver. Então por que eles não têm filho? Por que eles não têm filho? Porque os cromossomos são o quê? São homólogos? Apresentando posição de gêneros alelos? Não, pessoal. Gêneros homólogos não. Lembra, né? Gêneros homólogos tem em todo ser vivo. Então, eu tenho cromossomo homólogo, você tem, sua mãe tem, seu pai tem, sua avó tem, mas todo mundo teve filho, né? Então não tem nada a ver com isso. Cromossomos homólogos são cromossomos que têm as mesmas características. Eles não influenciam nessa questão aqui, não influenciam. Eles não influenciam na prole, né? Eles determinam características gerais, eles determinam características comuns. Então não tem nada a ver, como diria a mãe, o cu com as calças. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui azul. Os cromossomos agora. Cromossomos são formados apenas por genes autossômicos. Esses autossômicos é que determinam características gerais. Ó. Esse aqui é que determinam características gerais. Cromossomos homólogos é que não influenciam na prole e eles têm a mesma estrutura, né? Até confundi aqui, perdão. Mesma estrutura. Né? Então aqui, ó. O que são cromossomos homólogos? Lá em cima, cromossomos homólogos são cromossomos que apresentam as mesmas estruturas, eles não influenciam na prole, né? Nesse sentido aqui. Já cromossomos autossômicos, que eu falei para vocês, prestarem atenção nessa palavra, autossômicos determinam características gerais comuns do gênero, né? Características gerais comuns e comuns. Então, o que tem no homem, o que tem na mulher? Cor dos olhos, cor do cabelo, tipo de cabelo, altura, etc. Isso são características gerais comuns dos dois gêneros. Tá, então é por isso? Não, não tem nada a ver. Eu tenho gene autossômico, tu tem gene autossômico, sua mãe tem gene autossômico. E todo mundo, né, possivelmente poderá ter filho. Então, seus pais têm filho, eles têm cromossomos autossômicos. Então, não tem nada a ver com isso aqui. Vamos ver outra aqui. Pois bem, os cromossomos, letra C, apresentam exclusivamente características paternas? Não, não é por isso aqui não. Porque você pode ter características exclusivamente paternas. Complicado isso aqui. Mas não tem a ver com isso aqui. A prole, lembra, para ter filhos, refere-se lá na fecundação. Isso aqui não há relação. Não há relação. Lembra lá, os filhos, a prole, como a gente fala, em genética, os filhos, a prole, eles são resultados de uma fecundação. E a fecundação ela é resultado do gameta masculino, né? Do gameta masculino mais o feminino. Então, ele vai ter características do pai e da mãe aqui. Né? Não tem, por mais que você se pareça mais com seu pai, não tem nada a ver a fecundação com a prole. Você só se pareceu mais com seu pai, né? Que não exclui isso aqui acerca de ter filho ou não, né? Não entendi aqui o que essa questão queria dizer. Tá, então vamos lá. Agrupam-se aos pares nas células somáticas. Agrupam-se aos pares nas células somáticas. Pessoal, o que isso aqui quer dizer? Ele quer dizer que lá, lembra lá que tem no nosso cariótipo? O nosso cariótipo lá tem 26, tem lá 23 pares de cromossomos, né? 23 pares, é 46, então tem 23 pares, então lá, 1, 2, 3, 4, tem vários pares assim, né? E tem um aqui, tem o X e o Y, beleza? Ou o X e X, né? Esses aqui são os cromossomos autossômicos. Esses aqui são os autossômicos. E esses dois aqui são os sexuais. Pode ser XX ou XY, sexuais. Essa galera aqui, eles se juntam aos pares, ó. E é normal, isso aqui é normal. Então ele está dizendo o seguinte, ó. Ele não tem filho porque se agrupam aos pares em células somáticas. Nada a ver, cara. Nada a ver. Células somáticas têm características autossômicas.
Nada a ver. Por quê? Porque normalmente isso já acontece. Então isso não influencia na prole, beleza? Então a nossa resposta só pode ser a letra C. Que diz o seguinte, ó, eles não serão incapazes de se reproduzir porque os cromossomos não sofrem pareamento no momento da meiose. Então lá na meiose, quando você está formando os gametas, eles não fazem esse pareamento aqui, né, que possibilita a formação dos gametas e, consequentemente, da fecundação e, consequentemente, da formação de um feto, né, de uma prole, por assim dizer. Certo? Então, o pareamento da meiose, ó, isso aqui dificulta o quê? Dificulta a formação dos gametas. Bom, se impossibilita essa produção de gametas, impossibilita também a fecundação. E, consequentemente, não geração de filhos, né? Do que a gente chama de prole. E, consequentemente, serão o quê? Inférteis. Inférteis. Ou seja, não poderão ter filhos. É isso que acontece quando você cruza espécies distintas. Por mais que tenha, assim, uma prole, mas que eles consigam gerar um ser vivo, esse ser vivo não vai conseguir produzir novos filhos, né? Outra prole. Próxima questão. O nanismo em vegetais é uma condição hereditária condicionada por um gene recessivo. Né? A gente vai ver isso aqui melhor na próxima aula. As plantas que apresentam nanismo possuem uma deficiência genética que impede a produção de giberelinas, né, o hormônio do crescimento. Vamos lá. Plantas anãs que recebem aplicações desse hormônio atingem a altura normal na época de sua reprodução. Beleza. Então veja. O cruzamento dessas plantas resultará em uma descendência de plantas como? Então você tinha lá uma planta anã, porque ela não tinha o hormônio, que é esse hormônio aqui, ó, giberelina. Aí eu aplico lá o hormônio. Então, o hormônio mais a giberelina. Esse hormônio vai fazer com que a planta fique o quê? Grande. Entenderam aí o processo pedagógico? Então lá você tem a planta, que era anã. Só que aí, por que ela é anã? Porque ela não tinha esse hormônio. Então eu coloco o hormônio e ela cresce. Beleza. E aí ele pergunta o seguinte, essa planta grande aqui, ó, essa planta grande, ela vai ter um filho. Essa aqui, ó, essa aqui, ela vai ter uma prole. E a pergunta é, o cruzamento dessas plantas, né, dessas plantas já grandes aqui, resultará em uma descendência como? Em uma descendência de plantas. Como é que vai ser os filhos dela aqui? Ó? Como é que vai ser essa prole? Ela vai ser grande ou vai ser pequena? Anã. O que você acha aí, pessoal? Bom, eu só coloquei o hormônio. Esse hormônio vai alterar aqui o gene dessa galera aqui, o DNA dela aqui? O que você acha? Vamos lá. Os filhos dela nascerão normais, pois os descendentes são provenientes de plantas que atingiram a altura normal. Isso faz sentido? O que você acha? Só porque cresceu ela vai ter filho grande agora? Não. Porque esse hormônio não altera o gene, não altera o genótipo, que não altera também o fenótipo. Por mais que ele tenha crescido, isso não significa que esse hormônio vai alterar o genótipo. Então ela vai continuar tendo o mesmo DNA, o mesmo gene, que também codifica essa anã, beleza? Então ela vai continuar sendo anã. Então ela não vai ser normal. Então essas respostas aqui, ó, que envolvem normal, todas estão erradas. Errado, porque não tem como nascer normal. Por quê? Porque o hormônio não altera o genótipo. Então não pode ser normal, não pode ser normal. Ela tem que ser anã, beleza. Então ela pode ser anã ou anã. Agora por que ela vai ser anã? Ela é anã, pois os hormônios do crescimento só atuaram em plantas homozigóticas. Nada a ver, cara. O que é isso aqui? Não sei nem o que é isso que ele está falando, cara. Por que não altera? Por que ela vai continuar anã? Porque o hormônio de giberelina, o hormônio, ele não altera o gene, ele não altera o material genético da planta, não altera o código genético. Ó, a anã, ela vai nascer anã, por quê? Pois o tratamento hormonal não altera o código genético das plantas que se reproduziram. Esse nome código genético também está equivocado, mas é isso aqui. Né? A anã, por quê? Porque ela não altera, né, o material genético, ela não altera o genótipo da planta. Beleza? Então, bem simples aí até essa questão.
contanto que você tivesse esse raciocínio aí que eu acabei explicando para vocês. Por que não é? Porque ela... Deixa eu apagar aqui, porque esse material aqui vai ficar para os alunos depois. Ó. Não tem nada a ver, justamente porque... Só pode ser uma dessas duas, ou a letra D e a letra E. Por que a letra E? Porque não tem nada a ver isso aqui. Tá certinho. Ó. Ela é anã, porque o tratamento, o hormônio não altera o material genético dela, que faz com que ela continue sendo anã depois. E a última aqui, né? Então, a cor dos pelos em coelhos é definida geneticamente. Perfeito. No entanto, coelhos da variedade Himalaia podem ter cor de pelos alteradas pela função da temperatura. Opa, eu lembro disso aqui. Então, o que é isso aqui? O ambiente altera a característica. O que é isso aqui? Ambiente que altera a característica. O nome disso aqui é fenótipo. É a expressão gênica. É como o gene se apresenta. Claro que ele tem características genéticas, só que como o ambiente altera a sua característica, a sua expressão gênica, isso é o que a gente chama de fenótipo. Então a gente pega e vem aqui na questão agora. O que ela diz? Beleza. Isso indica que o ambiente influencia o quê? O ambiente influencia apenas o fenótipo. Lembra, genótipo não se altera. Então, ela influencia apenas o fenótipo. Aqui, genótipo não é. Genótipo não é. Pronto. Então, ó, não é essa aqui. Não é genótipo, não é genótipo, não é genótipo. O ambiente influencia o fenótipo. Beleza, tem duas, né? Como é que eu faço para achar a resposta? Apenas da idade adulta? Não, cara. Não, você vê, se você pegar aí seu bebê e levar ele para a praia e deixar ele por acaso em alguns minutos no sol, você vai ver que a pele do seu bebê vai ficar mais escura. Então veja, o ambiente não altera só da idade adulta, não, altera também dos indivíduos de modo geral. E é justamente esse aqui, ó. O meio ambiente influencia o fenótipo dos indivíduos, tanto na idade, né, infantil, na criança, quanto no adulto. Você percebe, se você levar sua criança e deixar ela no sol, você fica toda queimada, deixar uma criança numa piscina, ela fica toda queimada lá. Então, o fenótipo altera, tanto na vida infantil quanto na vida do adulto. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente fica aqui com essa aula de hoje, com esse exercício, e espero que vocês tenham gostado, pessoal. Qualquer dúvida, esteja me procurando. Fique com Deus. Até a próxima e tchau.